Ô Paulo, eu passo a bola para você e, como o Augusto mencionou, desta vez é um PT absolutamente sem maquiagem, né? Sem a carta aos brasileiros do Antônio Palocci, sem o João Santana, a figura do marqueteiro do Petrolão, o marqueteiro do Mensalão também, o Duda Mendonça. É um PT in natura, chancelado pelo consórcio de imprensa. E com o Alckmin apoiando tudo o que sempre combateu. É outra conversão. Interessante. O que é pior, a esta altura da vida se tornar socialista, porque normalmente a gente até compreende nos primeiros anos claro. O lado pueril, né, na juventude, flertar com determinados ideais, mas depois de uma certa idade fica um pouco estranho. Paulo Figueiredo. Olha, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que foi a secretária de imprensa a nova secretária de imprensa de Joe Biden, que é um horror, ela erra tudo que faz, ela consegue cometer quase tanta gafe quanto o chefe dela, mas ela cometeu uma gafe engraçada. Fizeram ela uma pergunta numa coletiva de imprensa a respeito do Brasil, e ela respondeu confundindo o Brasil com a Venezuela. E, olha, talvez tenha um ato falho aí, porque se o Lula voltar e cumprir esse programa de governo que ele está se propondo, não vai fazer diferença não. Brasil e Venezuela vai dar ali mais ou menos no mesmo. Vocês chamaram a atenção para vários pontos importantes e eu acho que é por aí mesmo. Se vocês pararem para pensar, você tem, o Aloysio Mercadante falou de um aumento do papel do Estado na economia, né? Por que eles querem aumentar o papel do Estado? O que eles fizeram quando o Estado tinha um grande papel na economia? Olha, se a Eletrobras, agora a Eletrobras pelo menos não dá mais para eles roubarem, que a gente vai entregar privatizado. Mas enquanto estava na mão deles, destruíram a Eletrobras. Se tivesse privatizado a Petrobras, também ia ser uma a menos para eles roubarem. Mas eles querem aumentar o papel do Estado na economia, porque é mais dinheiro para eles roubarem. É mais poder que eles têm, é mais poder que esses caras têm na economia. Pode roubar mais. Agora, essa revogação de reforma trabalhista, né? O Brasil é o 133º país mais livre do mundo, ou seja, o Brasil é um dos países com a economia menos livre do mundo, e por isso é um dos países que tem maior dificuldade de combater o desemprego, porque é muito difícil você demitir, contratar, o empregado tem um monte de direito, no final tem um monte de direito, e você tem um percentual imenso da população desempregado, né, esses direitos que não servem, as pessoas precisam entender que não são direitos de verdade. Mas o que me chamou mais atenção nesse programa, além desses pontos que vocês trouxeram, foi que ele não é um programa de governo, ele é um programa de poder. E eu vou, nesse ponto, discordar um pouquinho da Rose, de dizer que isso é uma coisa que lembra a década de 80, que o Brasil não evolui. Não, isso é o que está mais alinhado com a esquerda mundial atual. Porque a esquerda mundial passou por fases, né? Ela teve a fase revolucionária dela, ela teve um momento dela revolucionário, depois ela passou por um momento de ocupação das mentes das pessoas, do convencimento e de ganhar o poder, de tomar o poder através das eleições, mas agora ela percebe que ela não consegue reter o poder na mão dela há muito tempo. Então, o projeto de poder é um projeto de entrar de forma profunda. Então, ele passa pelo quê? Passa pelos pontos que estão no programa de governo deles. Primeiro, censura. Não tem nada mais moderno e alinhado com a esquerda do que censura. Isso é a coisa que você tem o Trusted News Initiative, a iniciativa das notícias confiáveis. Você tem a comissão de desinformação que o Joe Biden criou. Você tem, hoje, o mundo, censura é a pauta número 1 da esquerda. Aí você tem aborto, assassinato de bebê é pauta também da esquerda, gritando aí no mundo inteiro, né? Fizeram na América do Sul, nos Estados Unidos, isso é a grande discussão deles, inclusive essa semana com a ameaça na casa de um dos ministros da Suprema Corte, um manifestante foi preso lá, uma pauta fundamental para eles. Agora, também, esse ponto que o Augusto trouxe a respeito da ocupação do Supremo Tribunal Federal, que é fundamental, porque o mundo caminha para a juristocracia, o mundo caminha para os togados substituindo o povo como os controladores do poder. Isso é um movimento mundial, é mais forte no Brasil, mas é um movimento mundial apoiado pela esquerda, inclusive com o George Soros financiando cada vez mais candidatos a promotores e juízes
aqui nos Estados Unidos. Então, uma coisa onde eles estão absolutamente alinhados. Ocuparam todas as escolas de direito, ocuparam a OAB, ocuparam a ordem de advogado. Então, esse é um ponto muito forte para eles. Agora, o último ponto, que eu acho que foi que vocês não falaram aqui abertamente, mas nós abordamos na entrevista com o general Paulo Chagas, e eu respeitosamente discordo do general, é a interferência que o PT fará nas Forças Armadas. Eles sabem que as Forças Armadas, no final das contas, foram... Lembrem que a Dilma tentou recorrer às Forças Armadas para não cair. Palavras, vocês devem lembrar disso. Essa história se tornou pública. A Dilma tentou usar as Forças Armadas para não cair. Como o Exército Brasileiro é um exército legalista, é um exército que garante o funcionamento do país, ela não conseguiu. Mas no restante, vê na Venezuela como é que isso aconteceu. Então vocês podem ter certeza, se o PT voltar, vai transformar as Forças Armadas de forma que não há, de forma irrecuperável. E quem nas Forças Armadas acha que isso não, que as Forças Armadas são muito sólidas, isso não vai acontecer, meus queridos, isso acontece aos poucos, vai acontecer sem vocês perceberem, e quando vocês notarem, eles já vão ter muito mais generais do que vocês imaginam do lado deles. E eles conseguiram um pouquinho desse processo, mas eles mesmos assumem que não foram tão bem sucedidos.